Agora a CWB, Agência de Notícias, apresenta Fatos de hoje, Histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, com Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Esse é o jornal da Agência CWB de Notícias, que tem oferecimento do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Agora a prestação de serviço, entrevistas, utilidade pública, depoimento e sempre notícia verdade. Depois do intervalo, voltamos. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo: o inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. A CWB, Agência de Notícias, apresenta o Exercício de Cidadania, com opinião forte. Boa gente deste jornal. Quero destacar uma preocupação vivida hoje pelo jovem governador Carlos Massa Ratinho Júnior do nosso Paraná. Esta preocupação está nas benesses da Itaipu. O governador e sua equipe e renomados políticos se movimentam em Brasília para saber se o governo Lula vai indicar uma pessoa que tenha boas relações com a nossa terra, com a nossa gente. Pois a Itaipu Binacional é uma das maiores receitas de recursos para o Estado. Até aqui, todos que comandaram a Itaipu mantiveram uma parceria mais que positiva com o governo estadual. A grande preocupação do governador e também de sua equipe está onde? Está na posição adotada pelo governador na última eleição, onde foi apoiador contundente de Bolsonaro. Para saber, a Itaipu sempre teve parceria efetiva em projetos sociais, em projetos de infraestrutura, como as pontes da nossa fronteira, como rodovias, projetos com todas as prefeituras da região. A Itaipu é referência mundial em proteção do meio ambiente. Então, todos nós definimos a Itaipu Binacional como a mãe dos paranaenses. Acredita-se que o novo governo de Lula não vai revidar e ter revanchismo com a nossa gente. Porque o governador apoiou o partido contrário do vitorioso Lula nas últimas eleições, que, logicamente, foi contrário ao PT. Então, por tudo que a Itaipu representa para o Paraná, a preocupação de Ratinho Júnior se fundamenta. O que está deixando a classe política esperançosa está na possível nomeação de uma pessoa que tem laços com o Paraná. Se aventa a possibilidade do retorno do engenheiro Jorge Miguel Samek para comandar a Itaipu. O Samek demonstrou, quando lá esteve,
uma dedicação administrativa incontestável. Modernizou, valorizou em todos os setores a Itaipu. Capacitou e, o mais importante de tudo, expôs a Itaipu Binacional a responsabilidade de ser uma empresa cidadã. E essa possível indicação, ao se confirmar, por certo, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior poderá dormir mais tranquilo. Esta possibilidade do SAMEC voltar a comandar a Itaipu é uma realidade. Ela é positiva. Por quê? Porque o SAMEC sempre foi e é ainda amigo particular do presidente Lula. Volta, SAMEC. O Paraná precisa muito de você. Depois do intervalo, voltamos. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, romos, genklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. A Diretoria de Vocalização e Influência do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBCG-C, através de Valéria Café, falou que uma mudança na lei das estatais poderia afetar o processo de entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E a OCDE é uma organização que promove a competição entre os países, mas bem colocados economicamente. O Brasil pediu para participar da entidade em 2017, mas apenas no início de 2022, as negociações oficiais para o processo de adesão começaram. Vários requisitos são considerados para que um país possa entrar neste grupo. A Polícia Civil do Paraná orienta a população sobre a importância em fazer representação de crimes após o registro do boletim de ocorrência, o conhecido BO. A representação é a manifestação de vontade da vítima em autorizar a instituição a instaurar um inquérito policial ou de uma ação penal. A representação pode ser feita pela própria vítima ou pelo advogado constituído, em casos como o de crimes de injúria, injúria racial, ameaça de lesão corporal e também de natureza leve. Na representação feita pelo advogado, também podem ser juntados documentos e demais informações que comprovem as alegações da vítima. O ministro da Fazenda do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad, declarou: Lula me fez um pedido. Ministro da Fazenda precisa ter uma missão nesse país: colocar o pobre no orçamento e o rico
no imposto de renda. Esta frase resume o que ele quer, disse Haddad ao longo da campanha presidencial. Lula repetiu a necessidade de colocar esta frase em prática, indicando a necessidade de assistência aos mais pobres e de uma maior tributação em grandes fortunas. O curso de medicina é o mais concorrido no vestibular 2023 da Universidade Estadual de Londrina, UEL, registrando 189.053 candidatos por vaga, seguido de Ciência da Computação, 54,31% e Biomedicina, 54%. Todos no sistema universal. A relação candidato-vaga dos mais de 50 cursos demonstra praticamente a mesma situação do ano passado, quando os 3 cursos também formaram os mais procurados. A UEL registrou 20.818 inscrições neste concurso, que será realizado em 2 etapas, nos dias 5 de março e 2 a 4 de abril do próximo ano. A UEL oferece 3.100 vagas, sendo 25.541 via vestibular e outras 599 por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Depois do intervalo, voltamos. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A noite de premiação do Prêmio Líderes Regionais Paraná 2022 também foi de homenagens e reconhecimento. O anfiteatro da Ópera de Arame foi o palco do Prêmio Líderes Regionais Paraná 2022, realizado pelo LIDE Paraná, na noite do dia 21 de novembro. O evento reuniu autoridades e os representantes das empresas indicadas em 14 categorias e que receberam, por meio de votação popular, a premiação de destaque. Esse é um grande reconhecimento dos empresários que fazem o nosso estado ser a 4ª maior economia do Brasil. Homenageado como empresário inspirador, Joanir Zonta, diretor da FEComércio Paraná, destacou a importância do LIDE Paraná na cadeia produtiva. Esse evento que a LIDE faz em todo o país, ele é muito importante para motivar os empresários, os investidores, a investir mais, porque com isso motiva também toda a equipe das empresas, né, que com essa motivação, com certeza, vai trazer retorno para os consumidores brasileiros. O presidente do Sistema FEComércio Sesc Senac Paraná e vice-governador do estado, Darcy Piana, recebeu homenagem em nome de todos os que compõem o grupo. Um dos primeiros parceiros da LIDE do Paraná foi a nossa Federação do Comércio do Paraná.
Eu nunca fiz isso para receber uma homenagem. Fiz isso em defesa dos interesses dos empresários do Paraná. E receber uma homenagem hoje aqui, eu recebo com muito orgulho, com muita alegria, e quero mais uma vez parabenizar a Lide por esse evento e por tudo aquilo que ela faz para os empresários do nosso estado do Paraná. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. 84,2% da população total do país tem acesso à rede tratada, quando o recorde é feito na área urbana. 167,5 milhões de habitantes, 93,5% da população urbana do país possui acesso aos serviços. A microrregião sul tem o maior índice de atendimento urbano, com 98,9%, seguida do centro-oeste, 97,8%, sudeste, 96,1%, nordeste, 90,1% e norte, 72,2%. Este levantamento também aponta o índice de perdas na distribuição de água, resultantes de vazamentos, ligações irregulares ou falhas na medição. No ano de 2021, as perdas na distribuição de água potável alcançaram o valor de 39,3%, 0,8 pontos percentuais a menos que o registrado no ano anterior. A água potável disponibilizada, não contabilizada ou perdida na distribuição corresponde a 39,3%. O Paraná é o estado brasileiro com a maior área do seu território classificada com potencialidade agrícola muito boa, classe A1. A classificação está no mapa de potencialidade agrícola natural das terras do Brasil. Publicação inédita do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo o relatório, 12,2% do território paranaense, equivalente a 24.313 km², corresponde à potencialidade muito boa no país. Esse índice é de apenas 2% e na região sul é de 5,6%. O documento orientativo foi elaborado a partir do mapeamento de solos do IBGE, levando em consideração os recursos naturais, sobretudo solo e relevo, e como eles podem favorecer o setor agrícola. O Produto Interno Bruto dos países do G20 cresceu 1,3% no terceiro trimestre ante anterior. Segundo estimativas preliminares, informou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No segundo trimestre, o PIB dos países do grupo havia recuado 0,3% frente ao anterior. Já entre os países que integram o OCDE, o PIB cresceu 0,4% no terceiro trimestre ante o segundo. A OCDE diz em comunicado que a reação do G20 foi em grande medida puxada pela recuperação da China, conforme começavam a ser relaxadas algumas das medidas mais duras contra a Covid-19. O ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, anunciou visivelmente emocionado sua aposentadoria antecipada da Corte. Ele poderia continuar no cargo até março de 2027, quando completará 75 anos. Ao final da sessão da quinta turma, o ministro afirmou que na vida há tempo para tudo, de plantar, colher, nascer, crescer, chorar e tempo de chegar e partir. A minha hora chegou. Ontem completei 15 anos no STJ. Foram muito bons. Aqui é uma família, a harmonia. Gostei muito de trabalhar aqui no STJ, mas completei 70 anos. Chegaria por antiguidade à presidência, mas acho que é a hora, disse ele. Uma grande vitória para todos os pacientes brasileiros com atrofia muscular espinhal. A Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias em Saúde deu parecer favorável à incorporação do Zolgensma, o remédio mais caro do mundo. Pelo SUS, o medicamento custa cerca de 6 milhões e é a única terapia eficiente contra a atrofia. Hoje, os pacientes precisam entrar na justiça para tentar o direito à dosagem. A decisão foi anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no Twitter e muito comemorada por familiares e pacientes com a doença. Depois do intervalo, voltamos.
Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. A R-Insa Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R-Insa faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R-Insa Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R-Insa Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. R-Insa Imóveis. Tradição com garantia. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Olá, meu caro amigo telespectador. Hoje eu gostaria de trazer algumas reflexões bastante importantes no que diz respeito aos efeitos das políticas econômicas engendradas pelo governo durante o ano de 2020 com o intuito de mitigar os efeitos deletérios da pandemia provocada pelo Covid-19 sobre a indústria de transformação brasileira. Eu vou me pautar especificamente na medida provisória 936, promulgada durante o ano 2020, que teve como objetivo central a manutenção do nível de emprego concomitantemente ao comprometimento do governo em pagar parte do salário dos trabalhadores empregados pelas empresas. Nesse sentido, o que a gente pode observar pelos dados da pesquisa industrial anual, recentemente publicados acerca do ano 2020, é de que houve, de fato, uma tendência de manutenção ou até mesmo de expansão em determinados ramos da indústria de transformação brasileira do ponto de vista do nível de emprego, concomitantemente a uma redução dos custos de trabalho que eram bancados diretamente pelas empresas, de tal modo que isso foi muito importante, porque ao mesmo tempo em que houve uma manutenção e expansão do nível de emprego em determinados ramos, também foi possível que as empresas conseguissem fazer essa expansão diminuindo custos do trabalho diretos, ou seja, que eram pagos diretamente pelas empresas, na medida em que o governo honrou esses compromissos ao assumir para si determinadas parcelas das folhas de pagamento das empresas, aliviando, portanto, em determinada medida, os custos de trabalho das empresas. E nesse sentido, o que a gente pode observar é que, ao mesmo tempo em que houve um impulso do ponto de vista do próprio bloqueio e da própria desarticulação das cadeias globais de valor, dado o peso que o ramo de bens intermediários possui na indústria de transformação brasileira, foi bastante determinante para que houvesse uma substituição por insumos nacionais. Ou seja, houve um impulso muito determinante nesse sentido, mas, por outro lado, sem que tivesse essas medidas econômicas por parte do governo, não seria possível que se desse essa manutenção e também essa subsequente expansão, como é demonstrada pelos dados do IBGE concernentes aos anos 2020 e 2021, que no nível pós-pandemia houve um crescimento dos ramos de bens de capital e de bens intermediários, ou seja, houve uma expansão, um estímulo muito forte nesse sentido. E diante disso, nós podemos tracejar, diante do novo governo eleito, algumas perspectivas a respeito da possível articulação que se pode se dar em função de uma política de crescimento que contemple justamente a questão do trabalhador,
tal como se deu no governo anterior, por exemplo, em que, apesar de uma inclinação mais liberal do ponto de vista ideológico, acabou havendo uma forte intervenção do Estado também no sentido de promover o nível de emprego, manter o nível de emprego concomitantemente ao nível salarial dos trabalhadores. E agora, diante de um novo governo eleito, nós podemos tracejar também, diante de uma reestruturação, de uma manutenção ou de um retorno de uma política de valorização do salário mínimo, que se projete uma perspectiva de crescimento, mas se alinhando igualmente a uma perspectiva de participação do trabalhador no nível de renda nacional, ou seja, mantendo-se, incluindo o trabalhador, tanto do ponto de vista de emprego, de manutenção de massa salarial, nesse processo de espiral de crescimento da economia brasileira. Com isso, eu me despeço e até a próxima semana. É rápido, dispensa condutores, possui uma classe Gold para passageiros prêmio. É um dos sistemas de metrô mais avançados já construídos no planeta. Estou destacando o metrô de Doha, no Catar, um sistema de transporte elegante que se encarregou de levar os torcedores aos seus destinos durante a Copa do Mundo de Futebol, que aconteceu no Catar. Construído principalmente no subsolo e em toda a capital do país e seus subúrbios, a rede está em operação desde 2019. Trata-se de uma alternativa de transporte mais confiável em uma cidade em rápida expansão, na qual os moradores há muito dependem dos carros e o trânsito fica frequentemente congestionado. Tendo dinheiro, logicamente, até eu posso fazer o metrô. Essa notícia é interessante e ela mostra, através de um documentário da Netflix, momentos vividos pela família real britânica. O príncipe Henry e sua esposa Meghan fizeram novas críticas à família real britânica nos episódios da série documental do Netflix, acusando seu irmão mais velho, o príncipe William, de fazer parte dos ataques na mídia. E isso deixou os dois em atrito. William, agora herdeiro do trono, gritou com ele quando houve uma conversa sobre Harry deixar o seu papel real oficial, há quase 3 anos, disse o príncipe neste episódio, acrescentando ainda que acreditava que a imprensa era responsável pelo aborto espontâneo de Meghan. Isso no primeiro trecho de episódios lançados sobre a realeza, que escapou relativamente ilesa. Mas, nos últimos 3 capítulos, Harry acusa seus pais não apenas de não conseguir evitar a cobertura negativa da imprensa, mas de encorajá-la ativamente. Você que gosta de filme e saber sobre o que acontece na realeza, pode assistir. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Paraná, aprovou a prestação de contas da campanha do senador eleito Sérgio Moro, do União Brasil, e o julgamento ocorreu em 60 dias depois das eleições. No início de novembro, a área técnica da Justiça Eleitoral expediu um parecer solicitando que o ex-juiz da Operação Lava Jato reapresentasse os documentos referentes aos gastos durante a campanha, cuja terminou com sua eleição com quase 2 milhões de votos. A campanha de Sérgio Moro arrecadou 5,1 milhões, a maior parte por meio de financiamento público. Lembra do Caio Temponi, aquele garoto prodígio de 14 anos, que já passou em 3 faculdades de medicina? Agora ele foi aprovado também no ITA, considerado o teste mais difícil no Brasil. Mais que isso, Caio agora é a mais nova pessoa famosa a ser aprovado no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O adolescente disse que este era o maior sonho dele e conseguiu realizar. A aprovação do pequeno gênio foi tão significativa que até mesmo
O reitor da instituição, o professor Anderson Correia, emitiu um comunicado nas redes sociais destacando a conquista do jovem e o marco para a história do ITA. Encerramos o jornal da CWB, Agência de Notícias. É calmo o início da madrugada. Voltamos sempre porque Deus quer. Shalom, irmão. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.